como atenuar sofrimento. É claro que sofrimento é algo que ninguém quer, nem para si e nem para as pessoas a quem ama, principalmente. Mas é uma contingência da nossa vida. Isso significa que estamos vivendo um mundo onde as experiências não são fáceis, mas são necessárias para o nosso desenvolvimento, porque somos espíritos. Já existimos antes desta vida e continuaremos a existir depois. Isso significa que a vida é uma passagem. Se é uma passagem, ela é, sobretudo, um estágio de aprendizado, onde nós estamos exercitando determinadas virtudes para poder alçar uma condição mais elevada. Então, como atenuar o sofrimento é um tema interessante, porque todos nós queremos sofrer menos. Mas nós vamos perceber que a doutrina espírita nos dá algumas dicas importantes para isso, mostrando um caminho mais adequado, menos sofrido, de encarar os problemas da vida. Um assunto comum, muito comum entre nós, faz com que a nossa sociedade seja uma sociedade de chorões. Nós vivemos chorando. Nós vivemos quase sempre nos lamentando, nos queixando. Isso não é novidade. É novidade? Não é. Como são as nossas conversas? Quando nós encontramos com alguém, um amigo, uma pessoa conhecida, nós nos cumprimentamos, perguntamos como vai. Não custa muito e vem um rosário de lamentação. Tudo está bem, mas tem aquele problema, tem outro, podia estar melhor, as coisas não estão indo bem, o país está um rebuliço, salário muito baixo, e assim vai, né? Esse rosário de lamentação que é comum na nossa vida. Então, nós podemos chamar que a sociedade atual, principalmente, é uma sociedade de chorões. No fundo, nós sabemos que não é tudo aquilo, mas acontece que acaba sendo. Porque quando nós nos lamentamos, nós nos queixamos, nós sofremos. O nosso cérebro, ele não diferencia a realidade do nosso pensamento. Quando nós pensamos que estamos sofrendo, o cérebro sofre. Nós temos dificuldade de produzir algumas substâncias, alguns neurotransmissores, né? Como a citocina, que é o neurotransmissor do prazer, a endorfina, também que nos ajuda a ter mais satisfação com a vida, com os momentos da vida. E passamos, então, a sofrer a deficiência dessas substâncias que trazem dificuldade no funcionamento do cérebro. Então, nós nos atingimos, não só pelo pensamento, mas atingimos fisicamente. Não é? Então, as queixas e as lamentações que o cérebro registra custam caro para a nossa saúde. Além do que, nós sabemos também que o problema não é só esse. O problema é o hábito. Nós temos esse hábito. Mesmo que as coisas que não tenham o que reclamar, nós vamos achar alguma coisa para reclamar. Não é para reclamar no sentido de resolver. Não é para resolver. Mas para mostrar que nós estamos sofrendo. Parece que nós temos essa necessidade. É uma necessidade íntima de mostrar que nós estamos sofrendo, que nós somos dignos de piedade das pessoas, porque a vida está difícil. E se um conta uma tragédia, o outro conta outra maior ainda. Essa é uma tendência do nosso tempo.
Então, fica realmente mais difícil, né, a gente viver bem consigo mesmo, porque nós não temos paz dentro de nós. Nós criamos, inclusive, um problema, mesmo que ele não exista. Se a gente pudesse, isso não é tão difícil, mas é quase possível, né? Se a gente pudesse ver um filme, assistir um filme de um dia da nossa vida, como foi o dia desde a hora que nós levantamos até a hora que nós nos deitamos, vamos sentar ali no ver aquele filme, nós íamos achar até um tanto engraçado, né, a nossa conduta, porque é por esse lado. É um pouco cômico, né, a forma como nós nos conduzimos diante das situações e como temos a satisfação de pintar as cenas com muito mais rigor, muito mais sofrimento do que realmente acontece. Alguém já disse isso, é uma frase muito comum, muita gente cita, mas eu não sei onde está quem foi o autor, mas isso já é do domínio público. Essa frase que é muito importante, ó, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opção nossa. A dor é inevitável. Ninguém passa por essa vida sem dor. Nem nós, os seres vivos em geral, os animais, todos nós sofremos dor. E a dor é uma sensação de grande desconforto. Mas o sofrimento, quer dizer, o que nós fazemos dessa dor, isso é opção nossa. Cada um faz aquilo que acha que deve fazer, o que sente que deve fazer. E o que é o sofrimento? Nós colocamos aí todo tipo de desconforto físico e moral. Desconforto. Desde uma tropeção, como sofrendo, né? Uma resposta atravessada de um amigo, sofremos, até a constatação de uma doença fatal ou a morte de um ente querido. O que vocês acham? É isso mesmo? Nós sofremos por coisas banais, coisas que não devíamos sofrer. Mas justamente por causa desse pensamento negativo que nós estamos alimentando todo dia, principalmente nas conversas, tudo dói. Qualquer coisa dói. E qualquer coisa causa um sofrimento. Mas isso não repercute em todo mundo da mesma forma. Alguns dói mais, outros dói menos. Tem uns que demonstram pouca dor e outros demonstram muita dor. Porque o sofrimento é uma condição do espírito. A dor, aqui no caso, pode ser um problema físico. Pode ser um desconforto qualquer, um mal-estar que nós temos, né? Não está bem fisicamente aquele dia, aquele momento, aquela hora, e aquilo nos leva a sofrer. Mas esse tipo de sofrimento, cada um faz o seu. Não existem dois sofrimentos iguais. Costumamos dar a conotação de sofrimento, portanto, a toda situação que contrarie nossos objetivos ou a nossa vontade. Então não precisa ser propriamente uma dor física, né? Mas basta a gente não conseguir algo que estava querendo conseguir, basta a gente ter uma decepção com alguma coisa, com alguma pessoa, ver uma cena, né? Mesmo real ou virtual, ou na televisão,
isso já causa uma repercussão em nós. Mas somos nós que vamos criar essa condição de sofrimento diante daquilo que estamos observando. Tanto assim que é comum, por exemplo, quem trabalha na polícia, por exemplo, né, e lida com os assuntos policiais, está acostumado a fazer isso todo dia, tem uma reação até natural quando acontece um fato policial. Mas quem não está, né, vai sofrer mais, porque não conhece a coisa e tem uma visão diferente. Quem trabalha no hospital, por exemplo, né, que está um enfermeiro, um médico, que lida com o paciente todo momento, está acostumado com as pessoas sofrendo com assistência, não sofre tanto, que está lidando com uma situação, do que aquele que está, o parente, por exemplo, que está ali. Né? Por quê? Porque para eles que estão vendo sempre aquilo é rotina, todo dia, eles já têm uma medida mais próxima da realidade do que aquele que não, isso só vê aquilo de vez em quando acontece. Então, essa repercussão do sofrimento torna-se realmente pessoal, cada um. É claro que o ideal, né? O ideal, assim, a gente pensa que é o ideal, né? Na história do Adão e Eva, a criação do mundo, tem o Éden, né? O paraíso. Imaginaram um paraíso. Imagina o Adão, o primeiro criar o homem, depois Deus criou o homem, depois criou a mulher, colocou naquele um jardim do Éden, imaginou um jardim, né? E ali, acho que não tinha nada o que fazer, né? Não tinha o que fazer. Deus criou para eles ficarem ali. E a primeira coisa que eles foram fazer já erraram. Então, o que ocorre? Já não era para fazer aquilo. Então veja que coisa interessante, a concepção de paraíso. Os hebreus não conheciam, os hebreus que escreveram Gênesis, eles não conheciam uma paisagem que ele tinha, porque no país dele não existe. Aliás, é um lugar semiárido, né? Mas quem fez aquilo lá já deve ter conhecido, quem escreveu deve ter visto aqui alguma coisa como a floresta amazônica, uma paisagem aqui da América, né? Onde as coisas são mais bonitas, a paisagem é mais bonita. Mas eles imaginavam que era um lugar de delícias, onde só havia prazer. Seria paraíso, onde só existe prazer. Imagine se é possível uma situação dessa. Só prazer. Né? No fundo, o que aspiramos, que nós queremos, é um conforto total, absoluto, sem nenhum problema, que podemos chamar de paraíso. Nele não existe nada com que se preocupar, vejam bem, nada. Porque tudo, absolutamente tudo, já está pronto e resolvido. É só esperar o tempo passar. Então, tem um livro do Irmão X, se não me engano, Cartas e Crônicas do Irmão X. O Irmão X é um dos espíritos que escreve por Chico Xavier, né? É o Humberto de Campos, que passou a ser Irmão X. Tem uma crônica chamada O Devoto Desiludido. Não sei se vocês já viram isso. É meio cômico, né? Porque ele conta a história de um homem, falar em poucas palavras, que era muito religioso e ele acreditava piamente que morrendo ele ia para o paraíso, aquele paraíso que nós pensamos lá. Quando não se faz nada, é descanso eterno. Vai para o descanso eterno. Descansar eternamente. E ele imaginou isso. E realmente ele desencarnou. E quando ele acordou do lado de lá, ele acordou justamente num lugar assim. Era uma paisagem paradisíaca, né? Cheia de árvores, de
rio, água cristalina, pássaros voando, e aquele negócio de animais ali, tudo como ele imaginava ser um paraíso. Um paraíso onde o leão, por exemplo, podia conviver com a corça sem matar a corça, sem devorar, né? Porque não tinha predador. O paraíso não tem predador, né? Não pode ter. Agora, de que ele se alimentava, a gente não sabia também, né? Então, na verdade, esse homem foi para o lugar desse e ali ele ficou. Era uma rede muito repousante, ele ficou deitado na rede, né? E ficou ali, passou um dia, passaram 2, 3, 4, e nada acontecia. Tudo que ele queria, vinha um anjo trazer. Ele pensava em alguma coisa, vinha servir. Ele não precisava se esforçar. Agora calcule com que peso ele ficou também, né? Não se movimentava. E aí, chegou um dia que ele não aguentou mais, porque ficou num lugar radiante. Ele era um homem, chefe de família, trabalhava, tinha suas aspirações profissionais, tinha sua realização aqui, e lá não tinha nada disso, porque não tinha nenhuma expectativa. Ele ia ficar eternamente lá. Ele falou, como é que eu vou ficar eternamente num lugar desse? Aí ele chegou lá para o chefe, a pessoa encarregada ali naquela paisagem, naquela paragem ali, e falou, olha, eu não estou aguentando ficar aqui, não tinha um jeito de me mandar para o inferno. Aí o anjo falou, onde você pensa que está? Essa é a história que ele conta, né? Porque, na verdade, isso é uma coisa que não vem ao encontro da natureza humana. O ser humano não foi feito para isso. O ser humano foi feito para agir. A natureza é dinâmica, né? O espírito é um ser atuante, dinâmico na natureza. A gente pode tirar uma conclusão dessa observando com a criança, né? Quando a criança começa a andar, ela é quietinha, né? Fica sentadinha, parada e tal. Nós somos seres que estamos procurando explorar o meio, para conhecer tudo, o máximo que podemos. Se você não segurar a criança, não controlar, vai se machucar, porque ela não tem noção. Mas isso está na natureza dela, é a natureza. Que deve ser contida até certos pontos para educar, mas não pode ser inteiramente abafado. Porque senão você vai bloquear o indivíduo, né? E ele não vai se desenvolver. Então, nós colocamos o espírito, os desafios e a perfeição. Por quê? Porque é evidente que fomos criados simples e ignorantes, com o objetivo de desenvolver as nossas potencialidades, as nossas capacidades. Esse é o objetivo da vida, né? Há um fim? Nós não sabemos se existe um fim. Nós sabemos que o caminho é muito longo e também muito difícil. Porque se fosse fácil, que mérito nós teríamos? Que crescimento a gente alcançaria? Então imagine o atleta que vai participar de um torneio, que vai nas Olimpíadas. Qual que é o objetivo dele? Se desse falar para ele assim, olha, você não precisa ainda dar medalha de ouro, você não precisa nem participar, será que ele vai ficar satisfeito? Não, o indivíduo quer provar que ele consegue, que ele alcança aquele objetivo. Porque isso é a realização dele. Ele precisa mostrar para ele mesmo, primeiro para si mesmo, e depois para os outros, do que ele é capaz. Porque está buscando a perfeição dele. E a perfeição existe em todos os aspectos da vida. É no aspecto físico, intelectual, moral, artístico, qualquer profissional, né? Em qualquer aspecto da vida humana, nós estamos buscando nos aperfeiçoar para nos tornarmos melhores do
do que somos. Né? Então, a natureza dinâmica do espírito, nós falamos, a meta é a autorrealização, e se sentir realizado, dizer, eu sou capaz, né? Deus nos deu essa grande oportunidade de criarmos o nosso próprio destino, de nos criarmos a nós mesmos, fazer com que a gente se desenvolva. Então ele coloca essa sementinha, né? Uma sementinha que está sendo colocada em condições de desenvolver. Essa autorrealização nos levaria a uma perfeição, que seria o que nós podemos chamar de felicidade. Veja que a felicidade, a gente vê isso muito no livro dos Espíritos, né? É um assunto muito complicado, porque se a gente for ver a felicidade baseando-se nessa vida apenas, a vida que nós temos hoje, uma única, que felicidade a humanidade pode aspirar? Uma unidade para todo mundo, não só nós, estamos falando do mundo inteiro, aquelas crianças lá da África que vocês veem na televisão, que nascem naquela condição, vivem naquele sofrimento, né, naquele abandono, naquele descaso. E o que elas podem aspirar na vida? O que elas podem ter na vida? Se elas nasceram para aquilo e essa vida termina agora. Era melhor que não tivesse nascido. Para ser assim, e só ter uma vida, melhor não viver. A vida tem um sentido muito mais elevado, muito mais profundo, que nós estamos aprendendo com a doutrina espírita. Mas a doutrina espírita não diz tudo. Não diz tudo. Como dizia o professor Orlando Pires, o espiritismo é o ABC da espiritualidade. Nós apenas abrimos a porta para ver o que tem lá. Mas não entramos ainda. Então nós vamos ter muito que aprender desse caminho que nós devemos seguir. Né? E esse aprendizado só pode vir com o tempo, de acordo com o nosso amadurecimento, a nossa compreensão, nosso grau de compreensão. Felicidade são as bem-aventuranças, quando Jesus fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas ninguém entendeu isso, né? Como que é ser consolado quem chora? Feliz porque vai ser consolado? O melhor era não chorar. Não teria sentido, seria um contrassenso. Mas, na verdade, Jesus está falando de uma realidade muito ampla, que agora nós estamos começando a entender, que é a realidade do Espírito. E a felicidade não consiste em não ter problemas. Consiste em a gente ter capacidade de resolver os problemas. Será feliz aquele que tem mais problema. Porque quando você trabalha dentro de uma área de atividade, de serviço, você gosta daquilo que você faz aquilo com carinho, com amor, enquanto você está fazendo aquilo, você é feliz. Você está fazendo aquilo que atende a sua necessidade íntima. Agora, se você está trabalhando uma coisa que você não gosta, você não gostaria nem de ver e tal, você não vê a hora que você entra, você não vê a hora de sair. Né? Você é infeliz. Você não está sabendo lidar com a sua felicidade. Né? Nessa fase, o maior desafio, nessa fase, nessa etapa que nós estamos passando hoje, o maior desafio nosso é saber conviver. Esse é o maior desafio. É lidar com as pessoas. Saber conviver é ao mesmo tempo uma arte e uma necessidade. A gente tem que ser artista. Para conviver tem que ser artista, principalmente se for parente difícil daí, né? Mas aí é que está o desafio. Nós já falamos ontem, né? Não existe nenhuma família que não tenha um parente difícil, pelo menos um. Existem vários. Que às vezes difíceis somos nós. E nós somos difíceis para aqueles que nós achamos que
são os difíceis, né? Então, por quê? Porque não existe essa capacidade de conviver bem. No momento que nós soubermos conviver, esses problemas serão reduzidos ao mínimo, porque não serão mais objeto de sofrimento. Muito sofrimento, muita preocupação. Mas o desafio continua, porque conviver é viver junto com os outros. Essa experiência, o ser humano só adquiriu depois de milhões de anos. Milhões de anos. Existe uma história, que não é bem a história, né, do homem primitivo, como que podia ser a convivência deles naquela época. 5 milhões de anos atrás. Como que era o ser humano, como que era a convivência? Estavam iniciando o caminho. Passaram esses 5 milhões, 6 milhões de anos, nós estamos aqui, já andamos num trecho bastante significativo. Mas ainda não aprendemos o que Jesus nos deixou há 2000 anos, que aqui é o objetivo da convivência. Sem a convivência, nós não poderíamos. Como é que nós viveríamos? Alguém pode viver sozinho? Essa pergunta está no livro dos Espíritos, na lei da sociedade. O homem pode viver sozinho? O ser humano? Não. Não há condições. Nós talvez não estamos dando muito valor à convivência. Mas geralmente a gente esquece do valor que tem a sociedade, onde nós vivemos, a comunidade, a gente esquece o valor do trabalho, a gente esquece o valor da família. Só vamos sentir isso quando perdemos. Aí a gente vai ver, aí a gente vai personalizar, né? Aí nós pensamos nas pessoas, nos indispomos uns com os outros, mas quando um parte, aí começa a pensar. Puxa vida, né? Aí nós vamos, quando a pessoa está aqui conosco viva, e a gente briga muito com ela, a gente só vê os defeitos dela, né? Depois que ela parte, a gente começa a ver as qualidades. Perceberam isso? Ah, mas o fulano se metia, estava qualidade. Mas a gente não via isso antes. Interessante. Por isso que a experiência da desencarnação, da morte é importante. Porque ela vai fazer o espírito pensar. Conversando com o Carlos Bacelli, ele falou, olha, os espíritos que vinham trazer mensagem nas cartas lá em Uberaba, eles demonstram que eles sofrem tanto quanto os que ficaram com a separação. O sofrimento é a mesma coisa. Tanto dos que ficam, vão chorar a ausência dos que partiram, quanto aqueles que partiram vão começar a perceber a necessidade dos que ficaram, o valor deles. Então é muito comum um espírito, depois que parte, ele começa a elogiar também os que ficaram. Aí manda aquelas cartas, né, Guardel? Meu querido pai, minha querida mãe. Mas eles não falavam isso aqui, não. Não falavam assim. Nunca chamaram de querido. Mas quando passam para lá, aí eles começam a sentir a necessidade de ver o valor. Será que ele partiu? Partiu depois da morte, né? Depois da morte. Porque quando está aqui, aí não. A gente só vê os defeitos. Só vê os defeitos. Porque nós somos ainda muito egoístas, né? Ainda somos, de maneira geral. Mas a saber viver é uma arte, é uma necessidade que não dá para viver fora da sociedade. A sociedade é uma mãe, seja ela qual for, mesmo aquela que a pessoa reclama e tal, a sociedade nos protege. Imagina se nós fôssemos expulsos da sociedade, nós vai viver lá no meio do mato agora. O que a gente ia fazer? Tudo
que nós temos na sociedade não só que nos dá. Desde o alimento, roupa, casa, agasalho, tudo. Porque é a convivência que cria essas condições para que todos possam viver e conviver. Né? Por isso Jesus recomendou que amássemos uns aos outros. Porque essa é a meta de Jesus. Existe meta além dessa? Deve existir, mas nós não sabemos. Porque isso não está ainda na nossa capacidade nem de amarmos aos outros, mas deve existir meta superior a essa ainda. Jesus nos trouxe essa meta do amor como o ponto máximo que a humanidade pode atingir. É máximo, né? Porque para a gente é difícil, né? Amar uns aos outros. E para a gente entender que ninguém é autossuficiente, né? Não foi a palestra do Guilherme, tudo é solidário na natureza, todos nós dependemos uns dos outros. Já nascemos dependentes. A criança, o bebê, quando nasce, ele já nasce com dependência total. Se ele for abandonado, ele morre. Né? Isso não acontece com os animais. Os animais, se abandonarem, sobrevivem. Porque nós já estamos numa escala evolutiva em que desenvolvemos mais o pensamento e o sentimento, menos vamos perdendo isso para a nossa parte física, orgânica, que não precisa mais daquilo que os animais precisam. Já superamos, só que nós precisamos algo muito mais importante que os animais, embora os animais precisem também, que é o afeto, que é o carinho, que é o reconhecimento, que é a boa convivência. Isso nem sempre existe entre os animais, né? Na convivência, nós exercitamos as nossas qualidades morais e caminhando à perfeição. Foi na convivência que o ser humano aprendeu a conviver. Quando se formaram os primeiros grupos humanos, justamente eles se formaram porque eles perceberam que dentro de um grupo eles teriam mais proteção, alimento, abrigo, uma série de benefícios, né? Que valia a pena conviver ali, porque você teria a proteção do grupo. O tipo de relação entre o ser humano era violento. Mas eles passaram a entender a necessidade da boa convivência para que o grupo pudesse sobreviver. Porque se não houvesse condições de entendimento, o grupo não sobreviveria. Então, cada um teve que abrir mão de alguns direitos seus para o grupo e criou, então, a sociedade. Essa é a explicação que o Rousseau dá, né? Nos dá sobre como se formou a sociedade humana. Vamos falar rapidamente sobre a dor física, a dor moral e sofrimento. A dor física, a dor do nosso corpo, pode ser uma dor de dente, pode ser uma ciática, o que mais? Uma dor de estômago, problema qualquer. A dor é um sinal de alarme. A dor é um mecanismo que a natureza lança a mão para mostrar que alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se não fosse a dor, a gente morreria com muita facilidade, porque não descobriria doença, não saberia que está doente. Tanto assim que as piores doenças são aquelas que menos doem. Porque quando se descobre, elas já estão muito avançadas. Agora, aquela que começa a doer cedo, o indivíduo corre cedo e dá tempo dele, né, conseguir se recuperar. Por isso que quanto mais cedo a gente tratar de um problema de saúde, mais chance a gente tem de se curar. Isso é lei da natureza. Está na natureza. Medicina preventiva. Se não fosse a dor, a
a gente perderia todos os dentes em pouco tempo. Mas ela diz, não, olha, fica errado. Alguma coisa, é como se fosse o alarme, né? Que dá... Mas assim como o alarme que a gente tem nas casas, que tem aqui, esse alarme, a gente liga todo dia, o alarme, ele não funciona, né? Graças a Deus não funciona. Né? Melhor que não funcione. A dor, na verdade, ela também, se a gente não tiver pouca dor, é sinal que se cuida bem, que o corpo está bem, né? Mas quando aparece alguma coisa diferente, a gente precisa tomar providência. Todo ser vivo sente dor física. A dor pode vir em forma de mal-estar ou desconforto, mas é sempre incômoda e sofrida. Agora, nós é que damos dimensão também à dor. Nós vamos dar atenção à dor. A dor moral. Além da dor física, nós temos a dor moral. Revela-se como a dor moral não é a dor propriamente do corpo, mas é o sofrimento que mais nos atinge. É o que mais sofremos. Sofremos muito mais a dor moral do que a dor física. Diferente dos animais. Os animais levam essa vantagem sobre nós. Eles têm pouca dor moral. Mais dor física. Nós temos muita dor moral. Não precisa ter dor física para ter dor moral. Revela-se como desconforto diante de certas situações cujas respostas podem ser insatisfação, tristeza, dor moral. Revolta, mágoa, culpa, inveja, ciúme, raiva, ódio, indignação, vergonha, cobiça, uma série de coisas que nos incomodam e nos causam desconforto. Angústia mesmo. E, claro, angústia, ansiedade, angústia. Isso é. Então, somente se entra uma porção de coisa, né? Mas a dor moral, ela afeta muito mais do que nós imaginamos. Hoje em dia, principalmente, com a medicina psicossomática, você sabe que uma grande parte das doenças, elas se originam ou são agravadas pela condição psicológica nossa. Então, mágoa, culpa, sentimento de culpa, porque a dor física é fácil. Você está com a dor de cabeça, toma lá um analgésico, passa a dor. Pelo menos ali. Mas uma dor moral, uma mágoa, por exemplo, se toma um comprimido, passa? Não passa, não. Isso vai nos machucando. Vai nos machucando, até se converter num problema físico. Até atingir o organismo. A oração ajuda. Ajuda. A oração sempre ajuda. Mas não resolve, né? Ajuda a dar força para a gente, né? Então são coisas que nós... É claro que tristeza não tem como a gente evitar, né? São situações do dia a dia. Mas, por exemplo, a revolta é agravante em todas as situações. Ela agrava em todas as situações. E nos leva a uma condição cada vez mais complicada, da pessoa até desistir da própria vida, porque não consegue conviver consigo mesma. Não pense que a pessoa que chega ao suicídio, ela faz isso só pelos outros. Ela faz porque ela não consegue mais conviver com ela mesma. E como que nós não vamos conviver conosco mesmo? Podemos fugir dos outros. Mas como é que podemos fugir de nós mesmos? Não tem como. Né? O sofrimento, agora vem o que é? Falando de dor, agora o sofrimento decorre da interpretação que damos à dor.
interpretação. Sofrimento é resultado de uma interpretação que nós damos. Então, se nós achamos que estamos sendo injustiçados, sofremos. Se a gente alimentar esse sentimento e sentir cada vez mais injustiçado, vai sofrer mais ainda. Nós não vamos resolver nosso problema. Então, decorre da nossa condição espiritual. Por isso que Jesus fala do perdão das ofensas. Porque o perdão é uma forma de se libertar desse sentimento da mágoa, do sentimento de injustiça. Ele se liberta disso. O perdão favorece mais quem perdoa do que quem é perdoado. Porque aquele que é perdoado, ele às vezes nem está nem aí. Né? Ele ofendeu o ofensor, não está nem aí. Agora, quem foi ofendido é que vai carregando esse fardo de aflição, que vai tormentando a sua vida, a sua cabeça, e a pessoa vai sofrendo, aumentando o sofrimento. A dor física sempre vem acompanhada da dor moral. Claro, se a gente tem uma dor qualquer, essa dor vai fluir na nossa vida, no dia a dia da nossa vida. A gente fica revoltado. Por que eu tenho essa dor? Por que essa doença? Me revolto com essa doença, com as situações. Então, eu adiciono a dor física, adiciono a dor moral, aí a coisa se torna mais complicada ainda. Daí o maior ou menor sofrimento das pessoas que passam pela mesma experiência. Quer dizer, há pessoas, todos nós conhecemos, há pessoas que não demonstram muito sofrimento. E há outras que demonstram sofrimento por qualquer coisa. As coisas mais insignificantes. Sofrem muito. Sofrem muito que até estende o sofrimento para os outros que estão em torno dela. Ela não sofre sozinha. Ainda que envolver os outros no sofrimento. Ela não se sente satisfeita com o próprio sofrimento e quer que os outros sofram com ela. Vamos para frente. A relação de sentimento e sofrimento. Então, o sofrimento depende do nosso sentimento. E o sentimento depende muito da nossa compreensão de vida. Se nós achamos que Deus é injusto, porque está acontecendo isso ou aquilo comigo, eu vou sofrer muito. Porque eu vou considerar que Deus não me ama, não me quer bem, me abandonou, me esqueceu. Então eu preciso ter uma compreensão que isso aqui é absurdo que eu estou pensando, para eu poder pensar diferente. E com isso eu posso melhorar a minha condição. O sofrimento aí é a causa do pensamento. Pensamento. Isso é justamente. Quem dirige o sofrimento é o pensamento. A dor nem sempre, porque a dor você tem mesmo. A dor é difícil, você tem. Mas você pode dar uma dimensão maior à dor ou menor à dor. Você fala oração. Tem pessoa que orando ela se alivia. Ela se sente bem, melhor, né? Então, existem várias formas de lutar contra isso. Educar o sentimento contribui para atenuar o sofrimento. É o que a doutrina espírita nos recomenda. As milhares de mensagens que são distribuídas nos centros, como essas que nós acabamos de ler e tal, elas servem justamente para isso, estão dizendo isso. Porque na medida que os espíritos mandam essas mensagens, a gente lê a mensagem, e a gente aplica isso, procura aplicar a própria vida, nós vamos perceber que não é tanto assim, não. Nós estamos sofrendo muito mais do que vimos. E que isso não está dando nenhuma vantagem. No livro dos Espíritos, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem um texto chamado Bem sofrer, mal sofrer. E ali diz assim:
Sofrer, todo mundo sofre. O problema não é sofrer, é saber como sofrer. Porque você pode estar sofrendo inutilmente. Não está acrescentando nada. Pelo contrário. Você está sofrendo sem levar nenhuma vantagem com isso. Você tem que saber sofrer para você tirar do sofrimento, né, algo que vai te acrescentar na sua vida uma experiência. Que é outra chama de experiência. O que é experiência? Experiência é quando nós temos uma certa vivência e tiramos uma lição daquilo. Isso é experiência. Agora, se eu viver e não tirar lição nenhuma, isso não é experiência. Eu apenas passei por aquilo. Então, bem sofrer é algo que a doutrina se preocupa. As milhares de mensagens espíritas estão dizendo isso. O desafio é colocar em prática essas recomendações. É claro que ninguém muda da noite para o dia. Não adianta. Nós não podemos exigir isso nem de nós, nem de ninguém. Ninguém muda da noite para o dia. Né? Toda mudança requer tempo, esforço e disciplina. Quando supera esse tal sofrimento que causa um problema gigantesco para a gente, depois que você supera, você fica tão pequenininho, né, Benedito? Ah, sim. Você sofre tão, a maior sensação nossa é quando a gente passou por um problema e o problema passou. E se a gente passou bem, tem que passar bem. Se a gente passou bem, a gente vai sair vitorioso. É como se a gente tivesse participado de um torneio e saísse com a medalha. Ó, ganhei essa medalha. Sofri. Tive que me esforçar, ter disciplina, esforço, tempo, dedicação. Mas estou com a medalha. Não é a medalha em si, né? Mas o que ela significa no crescimento do atleta. Isso que é importante. E do nosso crescimento é assim. Cada problema é como se fosse uma prova. Prova de 100 metros, raso, 400 metros, levantamento de peso, né? Maratona. A nossa vida está cheia de provas, como se fosse uma Olimpíada. A vida é uma Olimpíada, né? E quando a gente consegue, a gente não precisa vencer os outros, não. A gente tem que vencer a si mesmo. Porque quando o atleta vai para a Olimpíada, a preocupação dele não é apenas chegar em primeiro lugar ou em segundo. É superar a si mesmo. Às vezes a gente precisa de 3, 4, 5 vezes para alcançar uma medalha. Mas quando ele chega lá e conquista, aí ele vê que ele está se superando. Ele está crescendo. Do jeito que for piorando, né? Não é o nosso objetivo. Agora, uma sugestão para sofrer menos. Vocês têm? Criar um observador. Não se identificar com os pensamentos. Consciência. Etapa 1. Observe-se inicialmente, durante uma semana, fazendo aquele autoexame conforme a indicação de Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, questão 909. Há uma questão 909, que o Santo Agostinho dá a receita dele, de como ele fazia para se melhorar. O Santo Agostinho, dá para a gente realmente falar dele, porque quem tiver curiosidade, leia a biografia desses santos da igreja. Porque lá no século V, depois de Cristo, muito tempo atrás, ele foi na juventude um sujeito devasso, um boêmio, um sujeito sem responsabilidade, sem compromisso. Mas quando ele se converteu, ele teve uma visão lá de Jesus e tal, ele mudou totalmente a vida dele. Então ele teve essas duas experiências. E passou a ser, quando ele ingressou na igreja, passou a ser no tempo dele, a maior sumidade intelectual dentro da igreja. Criou a primeira teologia católica de Santo Agostinho. Então ele tem um trabalho muito interessante. E ele é o espírito que veio no grupo, né, na falange do Kardec, e trouxe a doutrina espírita. Santo Agostinho.
Então, leia essa questão 919 e veja lá o que ele fazia. Se a gente fizer isso durante a semana, por exemplo, tem que fazer criteriosamente, a gente vai perceber algumas coisas interessantes. Por exemplo, relacionar os defeitos. Colocar uma lista decrescente de dificuldades, começando dos mais fáceis para os mais difíceis ser substituídos. Estabelecer metas possíveis e práticas. E quantos defeitos eu tenho? Difícil pessoa aqui, né? Mas se a gente começar a escrever, a gente vai ter uma lista Enorme. Defeitos que a gente percebe. Não estou falando de defeito dos outros, até que os outros percebam, porque muita gente fala que eu tenho certos defeitos e eu não aceito. É uma questão de orgulho, né? Se for pensar bem, a pessoa tem razão. Então eu tenho que fazer aquela relação e colocar uma lista de dificuldades. Por quê? Se eu começar pelo mais difícil, eu vou desanimar logo. E começar pelo mais fácil, eu percebo que eu vou vencendo. Por exemplo, se tem um defeito, esse exemplo a gente sempre dá porque é simples. Tem defeito que é simples. Por exemplo, falar mal dos outros. É um defeito mais arraigado na sociedade. E a gente fala mal, não porque é mal, não é porque a gente se habituou. Porque todo mundo fala. E é assim que a gente vive. A sociedade parece. Todo mundo fala, vamos falar também. A gente nem percebe que está fazendo uma coisa ruim. A gente acha que está na ordem do dia. Está abafando, né? Mas, na verdade, como que a gente poderia combater esse defeito? Bom, primeiro eu tenho que ver, realmente, você fala mal dos outros. Quantas vezes hoje, por exemplo, eu falei? De quem eu falei? Então, a indicação, a sugestão é assim: começar a falar bem das pessoas. Se eu tiver que falar mal, não falo daquela pessoa. Eu vou falar de uma que eu possa mostrar qualidade. Mas é impossível a pessoa não ter qualidade. O pior que ela seja, ela vai ter alguma qualidade. Ou tem alguém que não tem qualidade nenhuma? Vocês acham que tem? Todo mundo tem qualidade e defeitos. Para eu poder tirar essa maledicência de mim, eu tenho que substituir por uma virtude contrária, que seria falar bem. Então eu começo a falar bem. Se hoje eu falo bem uma vez, amanhã eu posso falar de outra pessoa. Eu vou treinando falar bem. Se alguém fala mal, eu vou mas olha, ele tem uma tal qualidade. Né? Então, na verdade, o que acontece? Eu tenho que criar um hábito contrário. Isso é a vida toda, porque isso aí vai sair. Não é fácil, não. Mas com o tempo, eu me habituo. Porque tudo é hábito no nosso comportamento. Tudo é hábito. Se habituar a falar bem, sempre bem. Né? Estou citando um aqui, mas pode ter outras. Relaciono os defeitos, eu vejo qual que eu posso começar. Vou começar nesse aí, porque isso aí acho que é mais fácil. É claro que eu não posso atacar muitos ao mesmo tempo, porque senão eu não vou conseguir. Mas se eu começar com um, e se eu for percebendo que eu estou conseguindo com o tempo, aí eu começo a atacar o outro. Porque até pegar a rosca, demora. É hábito. Mas, começa mais fácil para o mais difícil. Estabeleça metas. É importante. Coloque seu plano em execução. Comece pelos defeitos mais simples, sem exigir mudanças repentinas. Isso é impossível. Você vai começar a falar bem, mas de vez em quando você fala mal. Mas
Mas não desanime. Retome, recomece de novo. Prossiga imperturbável. Porque não é assim, ninguém vai mudar. Não tem como. Você falar, daqui para frente eu não vou falar mal de ninguém. Isso é impossível. Isso é impossível. Nós vamos falar, sim. Mas não podemos diminuir. Né? A gente não sabe, nós não sabemos, nós somos espíritos, sabemos que não estamos sozinhos. E tudo que pensamos sobre os outros, e principalmente que falamos sobre os outros, tem uma influência na pessoa com que estamos falando e em nós mesmos. Nós atraímos influências negativas sobre nós. Isso nos ajuda a nos atormentar com as dores, as próprias dores. E agora, com essa mensagem, a mensagem que nos inspirou, Albino Teixeira, espírito que se comunica com o Chico Xavier, se comunicava. Mensagens muito simples, né? Muito expressiva, né? Ele, em 2 minutos, falava o que a gente precisa falar numa palestra. Albino Teixeira. O que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo insuperável. Concorda? Não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Liga ao sofrimento moral. Não é que está falando? Sofrimento moral. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tempo na equipe familiar. Puxa, vou ter logo esse indivíduo da família, ele não nasceu na tua família, ele não nasceu no vizinho lá. Bom, não é o fracasso, todo fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Quando alguém fala mal de nós, né? Pensamento, nossa, aí, orgulho. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar os alvitres. Quer dizer, a vontade de experimentar, né? A tentação mostra. Oferece. Hã? A tentação oferece. Eu quero oferece. Isso. Não é a tentação em si, é a vontade, né? Mas é claro que tudo isso aí é uma questão da gente lutar, né? Porque tudo isso aqui que ele está falando, tudo a gente tem. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Né? Então a gente vai ver que isso tudo é questão do orgulho, né? Como é fácil de perceber, conclui Albino Teixeira, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflições que criamos, desenvolvemos e sustentamos outra vez. E assim terminamos a nossa palestra.